Olá pessoal, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vou corrigir hoje as questões de matemática da avaliação trimestral do terceiro ano do ensino médio. Então bora comigo corrigir as questões? Número 1. Observe as equações de 5 retas apresentadas abaixo. Nós temos aqui as retas R, S, T, U, V. Quais dessas retas são paralelas entre si? Pessoal, retas paralelas entre si acontecem quando elas possuem a mesma inclinação, ou seja, os seus coeficientes angulares são iguais. Quando a equação da reta está escrita na forma reduzida, nós temos coeficiente angular e coeficiente linear. Vamos lembrar aqui, a equação da reta é essa, e o número que acompanha x é o coeficiente angular. Então a gente tem que verificar quais dessas retas possuem o mesmo coeficiente angular. E observem comigo. A reta R, que é 2x mais 3, e a reta V, que é 2x mais 10, possuem os seus respectivos coeficientes angulares iguais a 2. Dessa forma, elas são paralelas. R paralela a V. Gabarito letra B. Número 2, pessoal. Considere a reta T que passa pelos pontos P, menos 2 e 3. Menos 2 aqui representa x e 3 aqui representa y. A mesma coisa no ponto Q aqui, 0 é o valor de x e menos 5 é o valor de y. Uma equação dessa reta T está apresentada em todas as possíveis respostas aqui são equações gerais da reta. Eu vou achar a equação reduzida, depois eu acho a equação geral. Observem com o professor. A equação reduzida de uma reta é aquela famosa equação da função do primeiro grau. Y é igual a mx mais n. Ou, se você quiser, y é igual a x mais b. O que o professor fez? Eu montei um sistema. No lugar de x, eu coloquei menos 2 para p e y3. Está aqui, ó. y3 é igual a m vezes x, que é menos 2, mais n. Para que a mesma coisa? O y vale menos 5 e o x é 0. Ficou assim a segunda equação. Olha que sistema fácil. M vezes 0 já é 0. Sobra n. Então, de 2, temos que n é igual a quanto? A menos 5. Disso, de 1 quem? Da equação 1 segue quem? No lugar de n, eu coloco menos 5 e acho o valor de m, que é igual a quem? A menos 4. Resolva essa equação do primeiro grau, como está aqui para vocês. Continuando, descobertos os coeficientes angulares e lineares, eu coloco na equação geral. No lugar de m é menos 4, no lugar de n é menos 5. Está aqui a equação reduzida, beleza? Agora a gente vai isolar tudo do lado esquerdo da igualdade. O menos 4 vai para o lado esquerdo, o menos 5 vai para o lado esquerdo. Não vai ficar nada aqui do lado direito, fica 0, que nem eu coloquei aqui. Deixa eu grifar para vocês, 0. Fazendo isso, nós temos essa daqui, que é a equação geral da reta. E vocês podem conferir que o gabarito é a letra E. 4x mais y mais 5 é igual a 0. Questão número 3. Considere as sentenças apresentadas nos quadros abaixo. Nós temos aqui 5 sentenças. Qual dessas sentenças apresenta a equação de uma circunferência? Está aqui a resposta comentada e observem comigo. A equação da circunferência segue a definição. É o lugar geométrico dos pontos x, y, desse par ordenado aqui, equidistantes do centro, xc, yc, da medida r. R o quê? R de raio. A fórmula, a equação reduzida, tem essa cara aqui. Tem um maisinho entre os dois parênteses, são elevados a 2. E depois da igualdade, o raio também é elevado a 2. Beleza? E vocês vão poder observar isso somente quando vocês completam. Completam o quê? Completam quadrados. Beleza? Mas de cara dá para vocês já pensarem em alguma coisa. E já excluir algumas equações. Como, por exemplo, a 2. Que quando você passa o 3 para o outro lado, entre os x aqui o sinalzinho é de menos, tem que ser de mais. A mesma coisa aqui a 3. Entre os sinais aqui
de x quadrado e y quadrado o sinal é negativo, ele tem que ser positivo. Acontece isso também na 4. Só não acontece isso aonde? Na 5 e na número 1. Na 5, quando você passa o 36 para o outro lado, ele vai negativo. E o raio não pode ser negativo, galera, né? O quadrado do raio não pode ser negativo, galera. Então só sobrou quem? A equação 1, que é o nosso gabarito. Observe no comentário. Eu peguei aqui a equação 1 e completei quadrado. Eu juntei os termos x, x quadrado com 2x, está aqui na linha de baixo. Depois os termos y, y quadrado com 6y, está aqui. E esse 1 aqui sobrou. Deixei ele aqui, igual a zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar no seguinte. Eu tenho que completar quadrado para ter o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. Para o x aqui, eu somei 1 e subtraí 1. E deixei dessa forma. O 1 que eu somei, eu deixo dentro do parênteses. O 1 que eu tirei, eu coloco fora do parênteses. Isso aqui, galera, é somar zero. A mesma coisa foi para o y. Observe que o 6y aqui é a mesma coisa de 2 vezes 3y. O que eu fiz? O 3 elevado ao quadrado é 9. Então, 9 menos 9. Somei zero. O 9 positivo fica dentro do parênteses e o 9 negativo fica fora do parênteses. Os que estão dentro do parênteses viram esse produto notável. O primeiro é o quadrado da diferença de dois termos, x menos 1 ao quadrado, que tem esse desenvolvimento aqui de cima. Estou usando da fatoração. A mesma coisa do segundo. O segundo é y mais 3, tudo elevado a 2, que quando você aplica o quadrado da soma de dois termos, você chega nesse desenvolvimento aqui, onde eu mostro com a setinha do mouse. Beleza? Menos 1, eu corto com esse mais 1, e sobra quem? Menos 9, está aqui, igual a zero. Esse 9 eu passo para o outro lado, porém, eu já passei com a sua fatoração. Quando ele vem para cá, ele vem o quê? Positivo mais 9, só que eu fiz assim com ele. O 9 é 3 vezes 3, então ficou como? Ficou 3 elevado ao quadrado. Para mostrar para vocês que o centro tem a seguinte coordenada, 1 para x e menos 3 para y, e o raio é quanto? O raio não é elevado a 2? Então, quem está elevado a 2 aqui? É o 3, beleza? Feito isso, a gente marca aqui o gabarito letra A. Número 4. Uma instituição está organizando uma corrida que acontecerá na avenida principal de uma cidade. Essa avenida é longa, plana e não possui nenhuma curva ao longo de sua trajetória. Para que os participantes conheçam o percurso, foi disponibilizado um mapa em um plano cartesiano, indicando os pontos de partida e de chegada dessa corrida, conforme a imagem abaixo. De acordo com esse mapa, quantos quilômetros tem o percurso total dessa corrida? Pessoal, está aqui a trajetória da corrida, que essa instituição está organizando, ponto de partida e ponto de chegada. Existem duas formas de você calcular essa distância. A primeira delas é essa daqui. Observem comigo. É uma fórmula matemática. A distância entre dois pontos. Beleza? O ponto A, que é o ponto de partida, e o ponto B, que é o ponto de chegada. Beleza, galera? Então prestem atenção. O ponto A é 3 para x e menos 2 para y. O ponto B é menos 5 para x e 4 para y. Então, a fórmula é o seguinte. Raiz quadrada de xb menos xa, a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A, ao quadrado, mais yb, ordenada do ponto B, menos ya, ordenada do ponto A. Tudo isso ao quadrado. Aí vocês substituem na fórmula, como eu fiz. Menos 5 para xb e 3 para xa, conforme mostra o mapa. YB 4, está aqui, onde eu passo o cursor do mouse. E YA é menos 2, observe aqui para vocês poderem ver. Resolvendo isso aqui, nós temos 4 menos 2. Menos com menos vira mais. Então, 4 mais 2 é 6. Menos 5 menos 3 é menos 8. Menos 8 ao quadrado é 64 positivo. 6 ao quadrado é 36. 64 mais 36, raiz quadrada de 100,
que é 10. 10 o quê? 10 quilômetros. Por isso o gabarito é a letra C. Caso vocês não gostem de decorar a fórmula, existe o Teorema de Pitágoras para isso. Vocês vêm aqui e façam esse triângulo retângulo. Observem que de 3 para x a menos 5 para x, nós temos aqui 8 unidades de comprimento. No caso aqui seria 8 quilômetros. E a altura aqui do triângulo, pessoal, vai de menos 2 a 4, ou seja, aqui é 6. Você teria que descobrir quem? A hipotenusa, que é o quê? Que é a trajetória dessa corrida. Outra forma de fazer. Use o Teorema de Pitágoras e parta para o abraço. Número 5. Miriam desenhou em um plano cartesiano uma circunferência com o centro no ponto menos 5 para x e 2 para y, e cuja medida do raio equivale a 4 unidades de comprimento. Coloquei aqui o centro, coloquei aqui também, pessoal, o raio. Nós sabemos que esse exercício está pedindo a equação reduzida dessa circunferência. E a fórmula para isso é essa daqui que eu apresento para vocês. X menos xc, esse xc aqui é o x do centro da circunferência, mais, tem que ter esse maisinho aqui, y menos yc, que é o y do centro da circunferência. E a gente tem tudo isso. Observem comigo. Eu peguei xc, troquei por menos 5, peguei yc, troquei por 2. E o raio, r, é 4. Substituí e parti para o abraço. Cheguei nisso daqui, x mais 5, não desenvolvo, deixo assim, mais y menos 2 ao quadrado é igual a quem? A 16. 4 elevado a 2 é 16. Então partiu para o abraço, gabarito letra D. Número 6, considere a reta que passa pelos pontos MN de coordenadas M e N. A equação geral dessa reta é: primeira coisa que a gente deve saber, que a equação reduzida de qualquer reta de função do primeiro grau, ou uma equação reduzida de qualquer reta, é dessa forma: y é igual a x mais b. Dessa forma, a gente vai pegar os valores de x para m e de y para n, e depois de x para n e depois de y para n. E vamos montar um sistema de equações. Observe com o professor. Foi isso que eu fiz. Y vale 1 para m e x vale menos 2. Substituir na fórmula da equação reduzida. A mesma coisa para n. Y vale 2 e x vale 3. Rearrumando isso daqui, ficamos com menos 2a mais b igual a 1 na primeira equação. 3a mais b é igual a 2. Tenho que resolver esse sistema para partir para o abraço, para comemorar que eu vou acertar a questão. Então, o que eu vou fazer? Peguei a primeira equação aqui, multipliquei por menos 1. Por que você fez isso, professor? Fiz isso porque eu tenho que anular a incógnita que eu escolhi, que é b. O b de cima é positivo e o b de baixo é positivo também. Para anular através do método da adição, os dois têm que ter o mesmo número na frente, que é 1, e os sinais devem ser diferentes. Acompanhem com o professor. Observem, primeira equação, multipliquei tudo por menos 1, ficamos com 2a menos b igual a menos 1. Agora eu parto para o abraço, fazendo 1 mais 2, o que significa isso? Método da adição. Vapo para o b. 2a mais 3a, 5a, menos 1 mais 2 é 1. Então a deu 1/5. O valor de a é 1/5. De 2, da equação 2 aqui, eu encontro o valor de quem? Eu encontro o valor de b. Como que eu faço isso? No lugar de a, eu coloco 1/5 e parto para o abraço. Fazendo a equação do primeiro grau em b, eu acho b é igual a 7/5. Parou por aí? Não. Eu escrevo a equação reduzida, que é y é igual a 1/5 de x mais 7/5. Ou seja, substituo a por 1/5 e b por 7/5. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o mínimo múltiplo comum da equação reduzida. Quais são os denominadores? 1, 5 e 5, que é 5. Aí eu faço aquela manha, aquele macete. Pego 5, divido por 1, dá 5. 5 vezes y, 5y. 5 dividido por 5 aqui é 1. 1 vezes 1x é x. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 7 é 7.
Esse denominador aqui, vapo, ele some através desse macete. Ficamos com quem? 5y é igual a x mais 7. Como na equação geral nós igualamos igual a zero, esse 5y que está do lado esquerdo, solitário, vai para o lado direito com o seu sinal trocado. Ficamos x mais 7 menos 5y é igual a zero. Opa! O gabarito é que letra, galera? O gabarito é letra B. A questão número 7, nós temos aqui 5 retas e está pedindo o seguinte, pessoal. Está pedindo para achar uma reta que é perpendicular à reta V, que tem essa equação geral aqui. De que forma que a gente vai fazer isso? Eu recomendo vocês lerem essa teoria aqui abaixo. Uma reta R de coeficiente angular M1 e a reta S de coeficiente angular M2 serão perpendiculares se acontecer essa relação aqui. M2 é igual a menos 1 sobre M1, ou melhor ainda, a multiplicação dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Assim você consegue verificar que a reta R é perpendicular à reta S, que está aqui na teoria. Por isso, para as retas que estão aqui, irei colocar todas elas na equação reduzida. Observem comigo. Isolarei y para isso. Observe que na primeira equação aqui, eu vou explicar essa daqui. E o resto é a mesma coisa. O y aqui eu tenho 4. Eu dividi todos os termos por 4. Aí ficaremos aqui y. Aqui ficará 3x sobre 2. E aqui ficará menos 4 dividido por 4 é menos 1. Como o y fica sozinho do lado esquerdo, do lado direito eu passei os outros termos, como eu mostrei aqui para vocês, escrito em azul, com sinal trocado. Da mesma forma, eu fiz para todas as outras retas. Beleza? Agora basta eu analisar os coeficientes angulares e verificar qual desses coeficientes angulares irão multiplicar pelo coeficiente angular da reta V aqui e resultará em menos 1, conforme a teoria. Eu percebi que as retas Q e V são perpendiculares. Esse aqui é o símbolo de perpendicularidade. Parece um T de cabeça para baixo com um pontinho. Q é perpendicular a V, pois o coeficiente angular MQ, no caso aqui, da reta Q é menos 3/2 e o coeficiente angular da reta V é 2/3. Como que eu verifico isso, professor? Galera, y é igual a mx mais n. O m que acompanha o x é o coeficiente angular, beleza? Eu peguei o coeficiente angular de Q e de V e multipliquei e vi que deu menos 1. Por isso, pessoal, a reta perpendicular a V é a reta Q, gabarito letra A. Número 8. Ô pessoal, essa número 8 teve um professor de matemática que pediu para esses 5 alunos escreverem uma equação que representasse uma circunferência. Uma equação que representa uma circunferência qualquer. Aí, esses alunos colocaram as suas equações. E observem que eu vou mostrar para vocês aqui. A equação reduzida da circunferência é essa que está na tela de vocês aí. É uma equação geral reduzida. XC aqui é o x do centro, YC é o y do centro e R aqui é o raio. E observem que tem um sinalzinho de mais entre quem? Os dois parênteses. Isso não acontece com Breno, não acontece com Daniele, porque quando ela passa o 16 para o outro lado, vai ficar menos 7 aqui do lado direito, e o raio não é negativo. E observem, é o raio ao quadrado. O Mauro desenhou uma equação de uma reta. O que a gente observa é que essa questão está entre a Paula e o Carlos. Por que que não vai ser o Carlos? Observem, aqui está negativo e tem que estar positivo. No de Paula já está positivo. E observem que Paula desenhou uma equação de circunferência desse tipo. X menos
menos 2. Vou colocar assim para vocês poderem enxergar. Eu sei que é mais 2, mas a gente vai enxergar o centro aqui da circunferência. Mais y menos 3 é igual... Qual que é a raiz quadrada de 16? Eu escutei aí 4. 4 elevado a 2. Observem que o centro de Paula é o ponto menos 2 para x e 3 para y, com um raio igual a 4. Ou seja, quem atendeu à solicitação do professor foi Paula. Gabarito letra E. Galera, a gente tem um mapa aqui que ele fala um pouco da casa de Graziella e a escola. Aí ele pergunta o seguinte: com base nesse mapa, a distância entre a casa de Graziella e a escola onde ela estuda é... Novamente, temos aqui um problema de geometria analítica, onde a gente vai calcular a distância entre dois pontos. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Da casa de Graziella até a escola. Está aqui a fórmula. Observe aqui acima comigo, fazendo um favor. A gente pega distância entre dois pontos. No caso aqui, a casa de Graziella até a escola. Vai ser quem? A raiz quadrada de x da escola menos o x da casa de Graziella. Isso ao quadrado. Eu vou somar com o y da escola menos o y da casa de Graziella ao quadrado. E foi isso que eu fiz aqui abaixo. Observem comigo. Observem que o x aqui da escola é 1, menos o x da casa de Graziella. O x aqui é o menos 2, observem comigo. Mais o y da escola, que é 3, ó. 3 é o y da escola, menos o y da casa de Graziella, que é menos 1. Agora vocês partem para o abraço. Menos com menos aqui vira mais. 1 mais 2 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. Menos com menos aqui dá mais. 3 mais 1 dá 4. 4 elevado a 2 é 16. Aqui nós temos 9 mais 16, raiz quadrada de 25. Que dá quanto? Dá 5. Porém, cada unidade desse plano cartesiano corresponde a 1000 metros. Se eu tenho aqui 5 de distância, eu tenho 5 vezes 1000, que é 5.000 metros, gabarito letra B. A questão número 10 está pedindo a equação reduzida dessa circunferência aqui, em que seu centro, o centro C aqui, ele tem as seguintes coordenadas. Menos 1 para x e 3 para y. E vocês podem observar que o raio é o segmento que vai do centro da circunferência até a borda. E mede também o quê? O raio mede 3 unidades. Do 3 aqui até esse ponto aqui, que é o 0 para x, observem comigo, são 3 unidades para o raio. O que a gente vai fazer agora? É lembrar da fórmula da equação reduzida de uma circunferência. Como é que é essa fórmula, professor? É dessa forma aqui. É o x menos o x do centro elevado a 2 mais o y menos o y do centro, também elevado a 2. Isso é igual ao nosso raio elevado a 2. Agora a gente troca o x do centro por esse valor de menos 1 e o y do centro por esse valor de 3. Partiu para o abraço. Vamos comemorar a resposta. X menos, ficará menos 1. Aí você coloca um outro parênteses. 2 sinais consecutivos não pode. Mais y menos 3. Tudo isso elevado a 2. É igual ao raio ao quadrado. Quem que é o raio? É o 3 elevado a 2. A equação da circunferência vai ser, abre parênteses, x mais 1 elevado ao quadrado mais y menos 3, tudo isso elevado ao quadrado, é igual 3 ao quadrado, é 9. E isso você enxerga no gabarito aqui, galera, na letra E, na alternativa E, gabarito letra E. Número 11. A número 11, a gente tem uma reta que passa pelo ponto 2 para x e 6 para y e tem uma inclinação de 54 graus em relação ao eixo das abscissas. A equação dessa reta está representada em... Primeira coisa que a gente deve lembrar, a reta, observem a minha régua. A reta
tem uma inclinação de 54 graus em relação ao eixo das abscissas. Essa inclinação é a inclinação do coeficiente angular. Observe a equação da reta reduzida. O A aqui é o coeficiente angular. Ele que multiplica x. E esse valor de A tem o mesmo valor da tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo das abscissas. Por isso eu coloquei A é igual a tangente de 54, que é igual a 1,38, que estava aqui nos dados. Agora é partir para o abraço. Y é igual a x mais b. No lugar de A, eu coloco 1,38. No lugar de x, eu coloco 2 aqui para x, já que a reta passa no ponto P. No lugar de y, eu coloco 6 para y e descubro o valor de b. Descobrindo o valor de b é igual a 3,24. Portanto, y é igual a 1,38x mais 3,24. Essa daqui é a equação da reta, ou seja, o gabarito é a letra A. A número 12, nós temos aqui 5 equações e está perguntando o seguinte: qual dessas descreve uma circunferência no plano cartesiano? Trouxe novamente para vocês a equação reduzida da circunferência. Observem, temos dois parênteses, como eu acabei de destacar para vocês, todos eles elevado ao quadrado. X menos o x do centro da circunferência, y menos o y do centro da circunferência. E separando esses dois parênteses, um sinal de mais. E vocês vão observar que isso está caminhando para ser quem? A equação número 4, onde o centro tem as coordenadas 5 para x e menos 2 para quem? Para y. Lembrando que é menos y do centro, beleza? O 9 aqui, calcula a raiz quadrada, aí vocês vão perceber que é 3 elevado a 2, ou seja, o raio é igual a 3. Galera, partiu para o abraço, o gabarito é a letra D, sem sombra de dúvidas. Questão número 13. Luciana tem uma pizzaria que vende 5 sabores de pizza. Em determinada semana, ela vendeu 22 pizzas de alho, 38 pizzas de mussarela, 42 de presunto, 28 de frango, 38 pizzas de calabresa. Ela pretende elaborar um gráfico para fazer uma apresentação das vendas de pizza dessa semana, destacando a média de vendas entre esses sabores. Qual é o gráfico mais adequado para a Luciana representar as vendas de pizza dessa semana com a média indicada? Eu vou comentar gráfico a gráfico. A primeira coisa, ela quer representar também a média. A média, você soma todas as quantidades de vendas dos 5 sabores e divide por 5. Fazendo essa conta, nos dá 33,6 pizzas em média vendida. Agora a gente vai saber qual é o gráfico que se adequa ao desejo de Luciana para mostrar a quantidade de pizzas vendidas e também a média. Observem que eu vou começar aqui da letra A. Nós temos aqui um gráfico de barras. Aqui estão os sabores, aqui a venda de pizzas. Por que que não pode ser a letra A? Eu vou aproximar para vocês poderem ver. Observem que a média está indicada aqui como sabor, e média não é sabor de pizza. Então a gente não pode marcar assim. Então nós não podemos marcar a letra A por conta de dados errados aqui. Ou seja, aqui no eixo vertical não poderia estar escrito média, e sim apenas os 5 sabores. Tudo bem que a média está correta, mas a indicação desse gráfico não. Para a letra B, observe que a gente tem aqui um gráfico de pizza, porém não indica a média. Vocês podem observar que indica a quantidade de pizzas vendidas de cada um dos sabores, porém a média não está indicada. A letra C poderia ser bem o nosso gráfico, um gráfico de linhas, porém a média está errada, a média não é 38. A gente viu que a média é 36,6. Nesse sentido, vocês podem observar aqui que o gráfico de colunas na letra D é o nosso gabarito. Nós temos aqui no eixo horizontal todos os 5 sabores e também temos aqui a quantidade de pizzas vendidas no eixo vertical. E uma linha horizontal aqui, galera, demarcou quem? A média. Esse é o melhor gráfico para ela.
Essa questão número 14 fala que o corpo humano tem muitas bactérias. E o principal dado que a gente tem que observar é o seguinte, que a quantidade presente de bactérias só na pele é em torno de 1 vezes 10 elevado à sétima potência por centímetro quadrado. De acordo com essa mesma revista, a medida da área de cada mão de um homem adulto é, em média, 150 centímetros quadrados. Com base nessas informações, em notação científica, as duas mãos de um homem adulto têm, em média, quantas bactérias? Comentário da questão, eu fiz uma regra de 3. Coloquei aqui a quantidade de bactérias a cada centímetro quadrado de área de nossa pele. Observe o seguinte, por que eu coloquei aqui 300 centímetros quadrados? Cada mão é 150 centímetros quadrados de área. Como são duas mãos, nós temos 300 centímetros quadrados de área. Beleza? Depois disso, eu coloco aqui x no valor que eu quero encontrar, que é a quantidade de bactérias presentes. Agora, a gente multiplica em x assim, x vezes 1 é x, 300 vezes essa notação científica aqui, 300 vezes 1 é 300. Agora, o que eu tenho que fazer? Esse número que está escrito na forma de potência de base 10 não está em notação científica. O número que fica na frente da potência de base 10, que é 10 elevado a 7, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E para isso, a vírgula do 300 que se encontra aqui, ela vai para a esquerda e vai parar aqui, ó. Quantas vezes ela foi para a esquerda? Uma vez, duas vezes. E foi isso que eu fiz. Eu repeti 10 elevado a 7 e o 300 eu coloquei como sendo 3 vezes 10. Por que você colocou elevado a 2, professor? Quando a gente pula com a vírgula para a esquerda, o expoente da notação científica é positivo. A quantidade de vezes que pulou para a esquerda é o valor do expoente. Se pular 2 vezes, o expoente é 2. Se pular 15 vezes, o expoente seria 15. Agora, partiu para o abraço. A gente resolve o quê? A multiplicação de potências de bases iguais. O 3 eu não faço nada, mas para as potências eu resolvo. Eu repito a base, que é 10, e somo os seus expoentes. 2 mais 7 é 9. Gabarito letra A. Número 15. Uma papelaria comprou uma determinada quantidade de canetas iguais de um fornecedor. A compra custou ao todo 900 e foi efetuada de forma que a quantidade de canetas compradas correspondeu numericamente a 400 vezes o valor unitário dessas canetas. Quanto custou cada uma das canetas nessa compra? Primeira coisa, a gente tem que criar as incógnitas para representar o preço unitário, que é x, e y, a quantidade de canetas. Assim, a gente monta o seguinte sistema. A gente sabe que o preço unitário multiplicado pela quantidade de canetas dá R$900. E a gente sabe também que a quantidade de canetas dividido pelo preço unitário, isso em valor numérico, como disse o comando da questão, é 400 vezes maior, ou seja, dividir os dois é igual a 400. Essa é a ideia. De 2, galera, da equação 2, eu multiplico em x. Como assim, professor? Eu coloco aqui sobre 1, para você poder enxergar, e faço isso daqui. Y vezes 1 é y, x vezes 400 é 400x. Sabendo disso aqui, eu vou substituir essa informação na equação 1, para encontrar o valor de quem? Do preço unitário de cada caneta. X vezes y, que é 400x, é igual a 900. Multiplica. X vezes 400x é 400x quadrado. O 400 está multiplicando por x quadrado, galera. Passa para o outro lado. Não fica com ele aqui, não. X quadrado é igual a 900 dividido por 400. Operação inversa de multiplicação é a divisão.
Novamente, a gente vai utilizar a operação inversa. Olhem, potência ao quadrado, o x está elevado a 2. Esse 2 passa para o outro lado com a operação inversa de potência, que é a raiz quadrada. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 900 dividido por 400. Como o preço unitário não é um valor negativo e sim positivo, a gente pode cortar o valor negativo e calcular a raiz quadrada de 900 sobre 400. Raiz quadrada de 900 é 30. Raiz quadrada de 400 é 20. Ficamos com a fração 30 sobre 20, positiva. Não precisa de colocar o sinal aqui, não. Agora você divide. Como assim, professor? Fração é divisão. 30, que é o numerador, divide por 20, que é o denominador. E isso nos dá 1,50. Então, professor, gabarito é a letra C? Sim. Se você quiser conferir, como y é igual a 400x, substitui o x por 1,5, que é 1,50, você vai ver que y é igual a 600. Ou seja, ele comprou 600 canetas por 1,50. E respeita muito bem o comando da questão. A número 16 é uma questão de conversão de nanômetros para metros. Essa unidade de medida não é muito usual no nosso dia a dia, mas ela é usual para representar distâncias muito pequenas, principalmente distâncias que a gente não consegue enxergar a olho nu, como os nanômetros. Observem que 1 nanômetro, vocês têm que lembrar que é 1 vezes 10 a menos 9. E tem aqui na questão 14 nanômetros. Então, 14 nanômetros é 14 vezes 10 a menos 9 metros. Gabarito letra D. Fácil, simples, rápido e rasteiro. Número 17, nós temos essa bela função exponencial aqui, galera, onde f de x é igual a 5 elevado ao expoente x sobre 2 mais 1. Vamos relembrar um pouco de definição de função exponencial? A função exponencial tem essa definição que eu coloquei aqui para vocês. F de x é igual a elevado a x. A base a e o expoente é a incógnita x. A base ela sempre deve ser maior que zero e diferente de 1. Essas são as condições de existência para a função exponencial. Por que tem que ser diferente de 1? Se a base for 1, o número 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. Não teremos uma função exponencial, e sim uma função constante. Se a base for negativa ou igual a zero, há valores no domínio que fazem a função deixar de existir. Então, guardem bem essa condição de existência, esse se existe. Observe com o professor, quando a base é maior do que 1, a função é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Observe a função dada no exercício. F de x é igual a 5 elevado a x sobre 2 mais 1. Observem que a base A é igual a 5 e maior do que 1. Logo, a curva é crescente. Eu sei que tem outras alternativas, galera, C, D e E, mas nenhuma delas nos satisfaz nesse exercício. Ou você marca a letra A, ou você marca a letra B. A letra B não é que vocês observem o seguinte, é que nem uma impressora essa régua. À medida que eu vou aumentando os valores para x, o gráfico vai decaindo. A curva é decrescente. E nós sabemos que a função é crescente, ou seja, o gabarito é a letra A. Essa curva aqui é a curva da função exponencial. E para verificar isso, observem com o professor. Quando o x é menos 2, eu troquei o x aqui por menos 2, nós temos o y igual a 1. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. 5 elevado a 0 é 1. Quando o x é 0, observe com o professor. Está aqui. 0 mais 1 é 1. 5 elevado a 1 é 5. Ou seja, tocou o eixo y no valor 5. É esse gráfico, pessoal. Parte para o abraço. Galera, questão número 18. Peço que vocês pausem o vídeo, leiam a questão e voltem depois para ver o comentário da questão. E aí, galera,
Fizeram isso? Acredito que sim. Observem que a gente tem aqui, galera, duas circunferências e a outra passa pelo centro aqui da maior, de raio R. E a gente quer descobrir esse ângulo inscrito aqui na circunferência menor, já sabendo que a gente tem um ângulo central 80 graus. Pessoal, partiu para o abraço. Por quê, professor? Porque o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Está aqui, x chapéu é igual a 80 sobre 2, que é igual a 40. Gabarito letra B. Novamente, pessoal, questão número 19. Pausem o vídeo, leiam a questão, depois vocês voltam aqui para ver o comentário da questão. Vocês leram a questão e viram que tem uma doença atacando aqui uma plantação de café e que a cada semana a gente tem um aumento da quantidade de mudas que adoecem. Na primeira foram 10 mudas, na segunda foram 20, na terceira 40 e assim sucessivamente em PG. Observe um comentário. Semana 1, 10, semana 2, 20, semana 3, 40. Galera, PG, primeiro termo, A1, 10 mudas, razão. A razão a gente divide um termo pelo seu antecessor. Eu peguei o segundo termo 20 e dividi pelo antecessor, que é o primeiro termo 10. Eu poderia fazer 40 e dividir por 20, daria o mesmo resultado. Observem, deu 2. E o número de termos são 10 semanas. Quantas mudas de café foram detectadas com a doença até a 10ª semana? Infelizmente, todas as mudas desse produtor foram detectadas com essa doença. E a gente utiliza essa fórmula. A soma dos n primeiros termos de uma PG é o primeiro termo que multiplica, abre parênteses, a razão elevada a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Substitui e parte para o abraço. A1 é 10, a razão é 2, o número de termos é 10, menos 1. A razão é 2, menos 1. 2 menos 1 é 1. Ok. Ficamos com 10 vezes, aqui dentro eu fiz a potência, 2 elevado à 10ª potência é 1024. Depois o que eu faço? 1024 menos 1 é 1023. E multiplico por 10, o denominador é 1, eu posso sumir com ele. 10 vezes 1023 são 10.230 mudas infectadas pela doença. Gabarito letra D. A número 20 pede para a gente saber qual é o intervalo que está compreendido o número raiz quadrada de 98. Acompanhem com o professor. O 98, vocês concordam comigo que é maior que o 81? E menor que o número 100? Professor, por que você cercou o 98 entre esses dois números que têm raízes quadradas exatas? Uai, galera, é para a gente partir para o abraço. Raiz quadrada de 81 é menor que a raiz quadrada de 98, que é menor que a raiz quadrada de 100. A desigualdade de cima nos ajuda a aplicar a raiz quadrada em todos os números que estão nessa desigualdade, porque mantém a desigualdade, galera. Se o 81 é menor que 98, a raiz quadrada de 81, o seu resultado é menor que a raiz quadrada de 98, e assim por diante. Raiz quadrada de 81 é 9, que é menor que quem? Raiz quadrada de 98, que é menor que quem? Que a raiz quadrada de 100, que é quanto? Que é 10. Ou seja, a raiz quadrada de 98 está entre 9 e 10, gabarito letra D. Novamente, pessoal, pausem o vídeo, leiam a questão. E aí, leram? Observem que pediu para vocês acharem o comprimento de cada escora. A escora está aqui, é esse segmento onde eu passo o cursor do mouse. E temos outro aqui. Eu dividi o triângulo em dois outros triângulos retângulos que têm a mesma área. A área do triângulo 1 é igual à área do triângulo 2. Então, calculemos a área do triângulo 1. Como ele é um triângulo retângulo, a base é 3,2 metros e a altura, que é esse cateto aqui, mede 2,4 metros. Base vezes altura divide por 2. Vocês podem fazer a multiplicação e depois dividir por 2 e dá 3,84. Feito isso, a gente vai para a área 2. Só que de outra forma, ao invés de usar 3,2 como base
e esse segmento aqui como altura, um dos catetos, a gente pode usar esse segmento aqui da escora como sendo a altura. Por quê, professor? Porque a altura é um segmento que parte do vértice e vai na base do triângulo formando 90 graus. Considerando agora a base, esse segmento que é a hipotenusa do segundo triângulo aqui, que eu demarquei, temos o seguinte caso. A área 2 é base, que é 4, vezes a altura, que eu chamei de x. Quem é essa altura x? É o valor da escora, é o tamanho da escora aqui, ó. Observem comigo. Eu chamei de x e divide por 2. Eu sei que a área 2 é igual à área 1. E a gente já tinha feito a área 1 anteriormente aqui. Vocês fazem o seguinte, 4x sobre 2 é igual a 3,84 sobre 1, né? Quando não tem denominador, coloca sobre 1. Multiplica em x assim e parte para o abraço. 4x vezes 1 é 4x. 2 vezes 3,84 é 7,68. Passo 4 para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando por x. Chegaremos a 7,68 dividido por 4, que nos dá 1,92. X é a escora, ou seja, o gabarito é a letra A. Última e graças a Deus, questão de matemática, número 22. Galera, a gente tem um gráfico aqui de uma função do primeiro grau, que é crescente. À medida que você aumenta o valor de x, o gráfico só aumenta. Qual é a fórmula da função do primeiro grau? Y é igual a x mais b, que é a equação reduzida de uma reta. E observem com o professor, esse b, que é o coeficiente linear, ele é o valor que toca o eixo y. Galera, o gráfico tocou o eixo y em 6, por isso b é 6. Ah, professor, e como é que eu descubro o valor de A? Pessoal, observem comigo. Tá vendo esse menos 3 aqui em x, onde o gráfico tocou x? Viram? Acredito que sim. Ele é o zero de f, é o zero da função, é a raiz da função. Ele acontece quando a gente chama y de zero, que nem eu fiz aqui embaixo, zero para y. Aí a gente descobre o x, que é o zero da função, onde o gráfico toca o eixo x. Ah, professor, agora é partir para o abraço? Isso aí, parte para o abraço. A vezes x. Quem que é x? Menos 3, que é o zero da função. O y é o zero, porque é o zero da função, mais 6. Por que mais 6? Opa, o b, galera, é 6. Coloca 6 aqui. Chegamos que 3a é igual a 6. Por que 3a, professor? Aqui não vai dar menos 3a? Ele vai para o lado esquerdo, positivo, 3a é igual a 6. A é igual a 2. Chegamos nessa função aqui. Y é igual a 2x mais 6. Gabarito letra E.